Os nazistas e o ocultismo. As influências secretas profundamente enraizadas na corrida de Hitler em busca de poder serão reveladas. Os nazistas construíram para si mesmos todo um universo de crenças. Algumas fatuais, outras semifatuais, algumas do planeta Marte. E quanto mais você os estuda, mais parece ficção científica. Quais eram as misteriosas sociedades ocultistas nazistas no coração do Terceiro Reich? Membros-chave do Partido Nazista, em especial Himmler e Hitler, não gostavam um pouco do oculto. Eles eram totalmente obcecados por ele. O incrível foi a grande influência das sociedades secretas na criação do Terceiro Reich. Aquelas ideias de ocultismo, espiritualismo e racismo fizeram uma mistura tóxica. Seria verdade que os nazistas tinham um programa ultra-secreto para construir discos voadores e OVNIs? Os nazistas pegaram os planos e construíram aquelas máquinas voadoras? Temos OVNIs e instalações de foguetes no subsolo. Parece ter havido um voo de sucesso. Não chegou muito longe, mas ainda foi um teste bem sucedido. E teria havido planos para construir uma super raça branca geneticamente pura? Os nazistas roubavam bebês que eram criados por pessoas que os alemanizavam. Esse era o plano mestre. Era loucura, muito além do seu tempo. E porque a dominação mundial era o objetivo. É uma pena que o motivo tenha sido o mal. Os nazistas eram uma força poderosa e dominante por toda a Europa e África do Norte na metade do século XX. Liderados pelo carismático Adolf Hitler, eles depredavam país após país, culminando no maior conflito que esse mundo já viu, a Segunda Guerra Mundial. Mas por trás dos grandes desfiles e poderio militar impressionante, os nazistas tinham uma forte crença no misticismo antigo, na magia e no oculto. Havia duas sociedades secretas no núcleo dessas crenças esotéricas, cujos membros pertenciam ao topo do alto comando alemão, incluindo o segundo em comando do Führer, Heinrich Himmler. Himmler tinha uma visão de ter um centro onde homens podiam ir e se tornar verdadeiros alemães. O tipo de raça ariana que ele vislumbrava. Estava atrelado à ideia de que aquele era o destino deles, somado aos antigos deuses germânicos, exigindo que eles fizessem aquilo. Aquilo era um monumento às crenças Volksche que fundaram a SS. Não era só uma cartilha, eles meditavam e faziam sessões espíritas. E foi assim que aprenderam a ser os verdadeiros alemães do passado e os alemães do futuro. O local do projeto nazista secreto de Himmler era o castelo de Wewelsburg, no nordeste da Alemanha. Ele foi originalmente construído no século X e então incrementado e adaptado ao longo dos séculos antes da SS tomá-lo em 1930 e transformá-lo na fortaleza que existe até hoje. Os planos para o castelo de Wewelsburg eram que ele fosse o centro da ideologia germânica por centenas de anos no futuro. Himmler passou bons anos com a ajuda de trabalhadores escravos, ajustando Wewelsburg à sua visão, adicionando criptas cerimoniais abaixo da Torre Norte no formato de colmeia. Aquilo era simbólico para eles por muitos motivos. Theo Peymans é um pesquisador e historiador holandês especialista em sociedades secretas nazistas. Ele acredita que Wewelsburg estava no coração das crenças ocultistas e esotéricas dos nazistas. Himmler e seus generais precisavam de lugares para o desenvolvimento de suas filosofias esotéricas. A SS tinha muitos castelos, que eles chamavam de Ordensburg. A tradução seria Castelos da Ordem. E cada castelo tinha uma função específica para treinar os generais e grandes oficiais da SS.
Mas o principal castelo era Ordensburg. Era o principal castelo da Ordem. E pouquíssimas pessoas podiam entrar. Os nazistas usavam Wewelsburg como centro de treinamento para membros de elite da SS. Cerca de uma dúzia de oficiais de alta patente passavam tempo nele, imersos em rituais secretos, adoração pagã e idolatria dos sagrados deuses do norte. O castelo de Wewelsburg era o lar da Sociedade Secreta Derradeira. A SS era a Sociedade Secreta Derradeira. O próprio símbolo, muita gente acha que é só um design estiloso para a SS, mas é uma runa. Eles estudavam runas, estudavam aquelas crenças. Era ali que você entrava se fosse do alto escalão do Partido Nazista e estivesse sendo preparado para coisas maiores. Era onde os rituais aconteciam. Eles não criaram aquele lugar, mas sim o modificaram. Tudo sobre Wewelsburg é simbólico e feito para a elite da sociedade alemã. Se a Alemanha nazista tivesse vencido a guerra, Wewelsburg seria provavelmente parte de um enorme complexo do que seria a academia de treinamento derradeira para a SS esotérica de Himmler. Não seria uma academia direcionada aos soldados. Seria uma academia para a elite da SS. Todo o conceito de buscar o homem superior, mais evoluído e não apenas no nível físico, era literalmente no nível psicológico. Eles acreditavam que, usando todas aquelas técnicas, eles poderiam elevar a raça humana a um outro nível. Todos os rituais do castelo de Wewelsburg eram para incutir ideias militares e regimentadas nos homens de obedecer ordens e obedecer ao Führer. Eles não tinham pensamentos ou sentimentos próprios. Cada um deles era um perfeito guerreiro ariano. Temos o relato de uma testemunha que estava dentro do castelo e se deparou com um quarto e abriu acidentalmente a porta e viu 12 de seus generais da SS sentados em silêncio, meditando. Foi um dos momentos raros onde vimos o que Himmler realmente fazia. Eles eram tidos como líderes, mas eles também faziam muitos rituais como sessões espíritas, incluindo vários meios de comunhão, fosse com drogas ou apenas rituais comuns para conseguir informações de outros reinos. Heinrich Himmler era um ocultista ativo e se interessou muito pelo que acontecia em Wewelsburg. Ele visitava o castelo sempre que podia. Ele passava pelo portão, entrava com seu carro e seus generais. Seu carro parava aqui, Himmler saía do carro. Havia uma orquestra, havia seus generais, havia soldados e havia uma cerimônia. Ele era cumprimentado, então provavelmente entraria por aquela porta, no salão principal, onde há um símbolo secreto importante que está aqui até hoje. O núcleo interno da SS sempre foi muito sigiloso sobre seus atos neste salão do castelo de Wewelsburg. E até hoje, não temos certeza do que eles faziam aqui. Temos uma vaga suspeita, que tem a ver com o simbolismo do número 12, a 12 pilares, a 12 runas de Sig. Então supomos que eles se reuniam em 12 pessoas, incluindo Himmler. Seriam 13, o número profano, 13. O símbolo mais sagrado para a SS era o Sol Negro, que era adorado aqui em Wewelsburg. O Sol é representado no formato de uma roda no chão, o que dá a ele um brilho púrpura. O Sol Negro vem da ideia da Terra Oca. Dentro da Terra havia uma fonte de energia, porque sem o Sol externo não se pode plantar ou sobreviver. Alguns veem a suástica como um símbolo do Sol Negro, da energia, dessa energia negra. É a antítese do Sol.
Então, a mentalidade do povo alemão no início do século XII, durante a formação dessas sociedades, não é muito diferente do que era em outras partes da Europa. Por 50, 100 anos, houve um crescimento bem lento de interesse no oculto, interesse nas pessoas que falavam com outros planos, e essa informação era bem aceitável. No andar de baixo, sob a câmara principal, há uma cripta idealizada e construída pelas especificações do próprio Himmler. Era aqui, disse, onde as cerimônias mais íntimas e poderosas da sociedade secreta aconteciam. Este espaço é a cripta sob a torre norte de Wewelsburg, e era para ter sido o centro do mundo de Hitler. Nem podemos imaginar que tipo de rituais eles fariam aqui se os nazistas tivessem vencido. Isso foi construído antes e durante a Segunda Guerra. A construção parou em 1943 por conta da derrota dos nazistas em Stalingrado. E não sabemos para que essa cripta foi usada, mas podemos imaginar certas coisas. E uma coisa que as pessoas dizem é que generais importantes da SS eram cremados aqui e as urnas com suas cinzas ficavam perto da parede. Aqui teria sido... bom... teria sido o centro do mundo de Hitler, onde ele mantinha seus generais da SS mais leais, mesmo após a morte. No fim da guerra, Himmler deu instruções para explodir e destruir o castelo de Wewelsburg, porque não queria que os aliados descobrissem seus segredos. Mas a equipe incumbida de tal tarefa tinha muito poucos explosivos e o castelo foi poupado e então saqueado e pilhado pela população local após a Alemanha se render. Os nazistas eram envolvidos em todo tipo de crença antiga e ritual oculto. Eles até restauraram um castelo medieval Wewelsburg, no norte da Alemanha, para abrir as relíquias sagradas que eles buscavam pelo mundo todo, como a Arca da Aliança e o Santo Graal. Himmler e os outros se viam como descendentes dos grandes cavaleiros brancos, cujo destino era dominar o mundo. Michael Fitzgerald é um autor e historiador especialista em atividades ocultistas nazistas e sociedades secretas. Ele passou décadas investigando e pesquisando um dos grupos mais poderosos, a Sociedade dos Thule e suas atividades. A Sociedade Thule tinha implicações ocultistas, mas o maior foco deles era primeiro a orientação política. Eles queriam realizar seus sonhos racistas e nacionalistas através de métodos ocultistas, entre outros. Havia todo um fermento de uma mistura estranha e romântica de histórias medievais sobre o Graal, folclore germânico e um pouco de ficção científica, tudo unido à política. E o enorme desejo de saírem daquele grande pântano de estagnação e desespero que o povo alemão estava, seguindo alguém que seria um ponto fixo. É uma linha tênue em termos de crenças e sociedades ocultistas e sociedades ocultas e secretas quando você fala de sociedades como a Thule. São sociedades secretas? Sim. São sociedades ocultistas? São esotéricas? Bom, depende da sociedade. Depende do propósito que elas têm. A Sociedade Thule visualizava seus inimigos mortos e usava essa técnica com muita intensidade. Era o que eles mais tentavam fazer. É claro, eles usavam meios físicos para que isso acontecesse. A Sociedade Thule cometia muitos assassinatos. Os membros da Sociedade Thule incluíam a grande elite do partido nazista da época, incluindo filósofos muito conhecidos como Alfred Rosenberg e Dietrich Eckart. Eckart acreditava que o mundo material era mau e que era nosso dever escapar, então ele e Rosenberg estavam na mesma frequência. Eles acreditavam que era o nosso dever aspirar aos planos espirituais elevados. Eles tinham uma percepção bizarra
porque achavam que o sofrimento humano neste plano não importava, que este é o plano das ilusões. A realidade não está aqui. Eles acreditavam que seus ancestrais viviam no subsolo e podiam comandar o mundo debaixo da terra e que quando fosse a hora, eles voltariam e retomariam justamente a sociedade e dominariam o mundo mais uma vez. O Hotel das 4 Estações em Munique era um dos principais locais de encontro de outra importante sociedade secreta nazista conhecida como Vril. Como a Sociedade Thule, seus membros eram grandes líderes do partido nazista. Cerca de 12 homens se reuniam em segredo absoluto para executar os rituais e propósitos secretos da sociedade. No final da década de 30, eles haviam feito planos para dominar e governar o mundo. O termo Vril veio de um romance escrito no século XIX pelo escritor Lord Lytton, chamado A Raça Vindoura. Ele falava de moradores do subsolo, que moravam debaixo da terra e tinham um poder chamado Vril. Uma cultura antiga, tecnologicamente avançada, é destruída por um cataclismo e então forçada a deixar a superfície da terra e cria um mundo dentro da terra alimentado por um sol negro. Acreditava-se haver um portal para esse mundo nos polos norte e sul, que era possível entrar nessas cidades subterrâneas. Isso atraiu aqueles caras que acreditavam de verdade que Vril existia e era um poder real que podia ser manifestado e usado para dominar todas as pessoas e até mesmo dominar todo o mundo material. Está tudo lá. Está tudo naqueles livros que eram admirados pelos líderes nazistas. Vril como um poder, uma fonte de vida. Eles compraram aquela história. A ideia de uma força extraordinária que era quase oculta, era misteriosa, mas muito real em seus resultados e atraía o povo alemão e certos tipos de pensadores. Andrew Goff encontrou provas de uma reunião ultra-secreta da Sociedade Vril que aconteceu perto de Munique antes da guerra. O que aconteceu foi verdadeiramente bizarro. Então imagine a cena. Em uma floresta da Bavária, numa casa de campo. Ali, o evento que serviria de gênese para a formação da sociedade mais maligna dos tempos modernos seria uma sessão espírita. Estavam presentes representantes da elite de Munique e, o mais importante, de todas as sociedades secretas, Thule, Vril, a Irmandade da Pedra Negra e o Sol Negro, que era meio que a elite da sociedade Thule. A atmosfera da noite era tensa. O ambiente era de muita ansiedade. Quem seria o convidado misterioso? Quem era aquela mulher de véu negro? Ela revelou ter falado com um planeta chamado Aldebaran, que fica a 64 anos-luz da constelação de Touro. E já canalizou informações em 2 idiomas diferentes, um que parecia ser um roteiro templário alemão, mas o outro era sumério antigo. E o que apresentaram para o grupo foi que haviam recebido o projeto de uma nave espacial avançada, que usava energia livre. Eles a chamaram de energia Vril. Segundo registros, documentos e imagens reveladas da época, os nazistas levavam essa conexão com os OVNIs muito a sério. E até mesmo, dizem, construíram sua própria nave espacial.
De 1933 em diante, eles priorizaram tipos não convencionais de máquinas voadoras. Os alemães dominavam a área de foguetes, lideravam a pesquisa antigravidade não convencional e lideravam a área de sistemas de propulsão não convencionais. Havia, de fato, protótipos, havia muitos projetos e parece ter havido um voo de sucesso. Foi um voo bem curto e por pouco tempo, mas ainda foi um teste de sucesso. Para começar, ninguém tinha um programa de OVNIs, só a Alemanha, aparentemente. E, como era de se esperar, não deu muito certo, mas há relatos de uma nave esférica, parecida com um OVNI, ser lançada ao ar, mas bem baixo e por um curto período. Mas durante a Segunda Guerra, houve muitos relatos desses Foo Fighters, um nome dado a esses objetos esféricos que se aproximavam de aviões aliados e causavam distração, mas também agiam de forma agressiva e, em muitos casos, atacavam aviões aliados. As características dos Foo Fighters, eles eram brilhantes e não muito grandes. Pareciam com pequenos objetos esféricos em chamas que agiam de maneira estranha, e foi isso que fez os aliados pensarem que era uma tecnologia avançada. Para começar, por que essa bola de luz segue o meu avião? E como ela age dessa maneira estranha? Ela é tão rápida e ainda consegue mudar de direção num piscar de olhos para atacar. Aquilo era novo e dá para imaginar como era assustador para pilotos de aviões comuns daquela época. Os nazistas pegaram os planos e construíram aquelas máquinas voadoras? De verdade? Eles as levaram até suas bases secretas na Antártica? Era tão secreto que muito pouca gente do próprio Terceiro Reich sabia a respeito. Era uma pesquisa confidencial. Apenas alguns engenheiros se envolveram. E os designers desse disco voador depois foram trabalhar na América e no Canadá. A sociedade nazista ultra-secreta VRIL usava médiums mulheres para falar com raças antigas e, segundo dizem, formas de vida extraterrestres. Acredita-se que isso levou ao desenvolvimento de OVNIs reais pelos nazistas que esperavam usá-los para vencer a guerra. O pesquisador e historiador Theo Peymans possui vários documentos originais da sociedade VRIL que não foram destruídos no fim da guerra, que elucidam algumas de suas atividades secretas. Há toda uma mitologia ao redor da sociedade VRIL e eu pesquisei esse tópico por mais de 25 anos após o primeiro contato e, se você olhar para a sociedade VRIL, vai ver que há todo tipo de história. Há muitos contos a respeito. O que eu descobri foi que o foco deles era desenvolver um novo tipo de tecnologia. E após muitos e muitos anos de pesquisa, eu finalmente encontrei provas documentadas. Ao ler os textos, o que ficou muito claro de imediato foi que a tecnologia descrita era uma mistura de tecnologia avançada e também esoterismo. O que é interessante. Para mim, era como se eles tivessem descoberto algo tão novo e algo tão diferente de tudo que havia antes que apenas frases esotéricas poderiam descobrir o que eles encontraram. O elemento-chave dessa tecnologia era que eles só precisariam de uma máquina para dar a todo o mundo aquela forma de tecnologia. Mas não havia apenas tecnologia e naves espaciais no coração da sociedade VRIL. Disse que havia médiums mulheres que canalizavam mensagens de extraterrestres para os nazistas. Eles tinham muitas, como eram conhecidas, mulheres VRIL. Aparentemente havia um tipo de círculo de mulheres mediúnicas.
Havia uma chamada Mariah Orsic, havia uma conhecida como Sigrun, e dizem que elas eram muito belas. Tinham um cabelo muito longo que... Me desculpem por sorrir, mas é que parece loucura. Acreditavam agir como antena para se comunicarem com os aliens. Há relatos de que, em uma sessão em particular, essas mulheres mediúnicas da Vril falaram com extraterrestres da constelação de Touro, que transmitiram para elas, através da escrita, mensagens. Uma mensagem estava em código templário, aparentemente. Outra parecia estar em sumério antigo e a última era muito especial. Eram os planos para um tipo de disco voador. O interessante é que naquela sessão espírita em particular, havia engenheiros nazistas e pessoas que viram aquilo e pensaram: podemos fazer algo disso, literalmente. Analisando alguns documentos remanescentes da Sociedade Vril, fica claro que seus membros pretendiam desenvolver um tipo real de disco voador. Theo Pemans encontrou um documento nos arquivos que parece apontar para uma força extraterrestre. É um panfleto bem obscuro, só se pode encontrá-lo em uma biblioteca, e nele eles descrevem outra forma de tecnologia. E dizem que se você tem interesse, deve se unir a eles. E as pessoas podem se perguntar por que uma organização ou grupo tão secreto como a Sociedade Vril existiu na Alemanha e não em outras partes do mundo. É preciso entender que havia alguns fatores envolvidos. Nas décadas de 20 e 30, a Alemanha estava à frente de novas descobertas. É preciso entender que até pessoas como Albert Einstein vieram originalmente de áreas que falavam alemão. Também havia o fato da engenharia alemã estar em seu ápice naquela época. Apesar da maioria da Alemanha nazista ter sido destruída após a guerra, ainda existem alguns lugares importantes. Um deles é uma cervejaria em Munique, onde Hitler, Himmler e outros oficiais importantes se encontravam em sua sociedade secreta. O homem responsável era Dietrich Eckart. Eckart foi uma das maiores e mais devastadoras influências sobre a mente de Hitler. Ele não só o apresentou a essas coisas, mas também fez com que participasse de vários rituais para desenvolver força de vontade e a arte do magnetismo, e não apenas no nível padrão comum de um magnetismo de uma pessoa, mas num outro nível. Ele acreditava falar com chefes secretos, aqueles seres que, de acordo com muitas teorias, podem ser anjos caídos, podem estar vivendo no subsolo, podem até ser extraterrestres em algumas interpretações. Mas, no mínimo, eles eram vistos como uma espécie superior aos seres humanos. Como resultado dessas técnicas, assim por dizer, por conta do treinamento, ele desenvolveu um grande grau de concentração, muita força de vontade e habilidade de fazer as pessoas mudarem de ideia, mas não usando argumentos racionais. Ele usava um tipo de força, não apenas uma força de personalidade, mas ele acreditava mesmo que era um tipo de força externa que ele controlava. Uma das coisas nascidas das sociedades secretas nazistas foi a total e quase maníaca crença em uma super-raça branca ou ariana. A maioria das pessoas sabe da perseguição dos nazistas aos judeus e outras minorias raciais durante a guerra. Mas poucos sabem que suas origens estão naquelas reuniões esotéricas que aconteceram às escondidas na Alemanha. Aos olhos de Himmler e de Hitler, o alemão puro era alto, loiro, tinha olhos azuis e era racialmente puro.
Essa foi a fundação do que se tornou o Holocausto. Era o antigo arquétipo ariano que eles associavam à sua sociedade que existiu há centenas ou milhares de anos e vem da civilização de Atlantis. Era desse jeito que eles se enxergavam. Eles acreditavam que a raça ariana tinha cerca de 10 mil anos, que eles haviam se sujado ao dormirem com raças menores, se unido a elas, misturando seu sangue com o delas, se espalhando pelo mundo, e que eles precisavam se unir novamente e que o melhor lugar para fazer isso, o lugar onde havia mais deles, era a Alemanha. Eles eram ambiciosos e viam que as taxas de fertilidade estavam caindo, a população diminuindo e queriam fazer tudo aquilo. Queriam dominar o mundo. Então criaram um programa, o Programa Lebensborn, que tratava de desenvolver rapidamente uma Alemanha racialmente pura. O programa Lebensborn foi fundado em 1935 e foi um dos projetos mais secretos da Alemanha nazista. O plano era audacioso e simples. Criar uma raça mestra branca de cabelos loiros e olhos azuis que dominaria o mundo. Gisela Hardenreich é um produto dessa engenharia genética. Seu pai era um oficial da SS nazista e concordou ser parte do experimento que acredita-se ter criado mais de 8.000 crianças arianas. As mães que quisessem dar à luz, elas tinham que ter atributos especiais. Tinham que ter uma altura especial, tinham que ter o cabelo loiro, ter olhos azuis e deveriam garantir que, mesmo que não fossem casadas, que o pai da criança fosse da raça ariana. Muitos dos pais eram oficiais da SS, então era muito simples, porque os oficiais da SS, mesmo que não fossem casados com elas, davam um tipo de certificado onde diziam serem os pais das crianças que iam nascer. Isso era muito importante. Era uma sociedade especial, desde o começo. Então, acho que quem não sabia muito a respeito disso diria, algo muito sinistro naqueles lares. Mas isso era um programa para a raça ariana ideal. Havia um entendimento sobre Lebensborn. Eles não achavam que acabaria em 1945. Aquela gente achava que seria um Reich de 1000 anos. E não parou por aí. O programa Lebensborn também roubou bebês. Eles roubaram milhares, a maioria de países vizinhos ao norte, que eram vistos como etnicamente puros. Quando eles chegaram na Polônia e viram que muitas daquelas crianças pareciam arianas, eles as levaram de seus lares e as colocaram em lares provisórios por um tempo. Aí as mandavam para famílias alemãs para que fossem arianizadas. Era tudo o mesmo programa, se chamava Lebensborn. Eles ainda tinham um critério muito rigoroso. Os pais, o pai e a mãe, não podiam ter sangue não caucasiano até, no mínimo, 3 gerações. E não podiam ter sangue judeu. As crianças eram levadas, roubadas de seus pais e levadas a lares controlados por alemães e desenvolvidos em países diferentes. E eram criadas por pessoas que as alemanizavam. Esse era o plano mestre. Além da raça ariana, os nazistas desejavam adquirir importantes relíquias sagradas e ocultistas. Ross Andrews é um autor e historiador e especialista sobre os planos ocultistas nazistas. Ele diz que Himmler, Hitler e outros grandes generais eram obcecados pelos cavaleiros templários e suas buscas pela Arca da Aliança e pelo Santo Graal. Ele acredita que é possível que os templários tenham enterrado esses tesouros sagrados em uma caverna sob o vilarejo de Royston, em Hertfordshire, antes de levá-los para outros lugares, incluindo a capela de Rosslyn, na Escócia.
Himmler era obcecado pelo ocultismo, como muitos oficiais importantes do Partido Nazista, mas ele queria anexar toda a religião na religião alemã que ele estava construindo. Ele queria possuir todas as relíquias que ele conseguisse. Ele já tinha a lança do destino e estava atrás de qualquer coisa que pudesse ter sido dos Templários. Então, se eles tivessem a arca, se tivesse o Santo Graal, ele queria para si. Se olharmos para o castelo dele, ele construiu uma câmara muito parecida com essa. Era uma sala circular, com um piso recuado para as iniciações. Então, é possível que ele também quisesse isso dentro do seu próprio castelo. A caverna de Royston foi redescoberta no século XVII e era tida como um espaço ritualístico para os templários, bem como uma área de armazenamento e talvez como um cofre para as relíquias sagradas trazidas de Jerusalém. Himmler era apaixonado pelos templários. Ele era um gênio do marketing. Ao ponto deles terem fotos dos templários em seus braços, tinham a suástica e o símbolo da SS. Então para Himmler, eles eram os garotos do calendário de sua nova religião. Sabemos que os templários cuidavam do dinheiro, eles inventaram os bancos e eram possivelmente acumuladores de grandes tesouros. Coisas encontradas sob os templos, por exemplo, podem ter vindo até o país e precisavam ficar em algum lugar. Há uma boa chance desta sala aqui, em Royston, ter sido um cofre. Que tivessem coisas aqui antes de irem para a capela de Roslin, na Escócia, ou para outro lugar. Ross tem certeza que Himmler enviou agentes para conferir essa caverna usando contatos locais antes ou durante a Segunda Guerra, mas que encontraram a câmara vazia, como vemos hoje. Himmler gastou uma fortuna. E no ramo da arqueologia, ninguém antes na história gastou tanto dinheiro quanto ele gastou. Ele era obcecado em encontrar a arca, era obcecado em encontrar quantas relíquias sagradas ele pudesse. Eles pagaram o que hoje seriam milhões para mandar um grupo pro Tibete. Eles foram até a África, viajaram o mundo atrás dessas coisas. Ele também conhecia muitas lendas e mistérios contados pelos templários. Então ele acreditava que os templários podiam ter encontrado o Santo Graal. Ele acreditava que eles tinham encontrado a Arca da Aliança. Ele queria ir a um lugar como esse, onde pudesse encontrar mais pistas e talvez encontrar o que precisava. Os nazistas tentavam obcecadamente encontrar as maiores relíquias sagradas da antiguidade, incluindo a Arca da Aliança e o Santo Graal. Eles se viam como cavaleiros arianos cruzados que devolveriam o mundo a uma pureza racial e trariam uma nova era dourada. O próprio Himmler era muito ligado ao ocultismo e queria recriar os cavaleiros teutônicos. Os uniformes combinavam todo o visual, o símbolo rúnico da SS das runas, que eram vistas como uma linguagem mística que podia ser usada para adivinhação e que criava palavras de poder. O que importava era o poder, a ideia das relíquias sagradas como a lança de Longínquos e o Santo Graal. Eles, como qualquer outra relíquia, são itens supostamente poderosos. Então era uma busca por poder, um grande desespero para encontrar uma forma de poder. Os templários eram grandes caçadores de relíquias. Eles encontraram coisas em Jerusalém, foram até a África, Etiópia e talvez tenham encontrado a Arca da Aliança. Talvez tenham encontrado o Santo Graal. Se essas coisas pararam nesse país, há uma boa chance deles terem vindo da costa do sul e ido para o norte, ido em direção à Escócia, por exemplo. Aquele teria sido o lugar perfeito para armazená-las na jornada até o norte. O que também é fascinante sobre essa localização é a similaridade com o castelo em Wewelsburg, onde os nazistas também construíram uma cripta de iniciação para suas cerimônias, mas numa escala muito maior. O que temos aqui, as paredes são muito fascinantes, é claro, mas o que é fascinante mesmo é o chão. Que sei que é um conceito bizarro, mas se você olhar bem, vai ver que os cantos foram retirados. Este é um chão octogonal que é diferente de qualquer edifício religioso normalmente encontrado neste país. Geralmente seria em formato de cruz. Significava que, se você tivesse um altar aqui, não tinha que ficar no leste ou oeste. Talvez seja uma cópia dos templos originais que foram construídos no passado.
Então eles não tinham que dar de frente para Jerusalém. Eles eram o centro do mundo. O que nos faz pensar que isso era um edifício de iniciação ou rituais que os templários visitavam para fazer algum tipo de ritual em sua religião. Em toda essa pureza há algo muito nacionalista, há uma identidade nacional que eles tentam proteger, um ideal quase medieval alemão dos cavaleiros teutônicos. E eles sentiam que o sangue germânico puro precisava ser protegido. Himmler havia estudado todos os mistérios, todas as lendas, e então viu um grupo de cavaleiros. Eles eram fortes, eram brancos, o que era uma das coisas mais importantes para toda a crença ariana. E ele viu aquela gente que fez tudo o que ele queria fazer. Ele queria os tesouros, ele queria as relíquias, era como se ele quisesse ser um templário. Agora, se os templários conseguiram encontrar a Arca da Aliança, se encontraram alguma relíquia sagrada, há uma grande chance dela ter vindo para cá e ter sido colocada exatamente na área de baixo. E todos eles ficariam aqui idolatrando. Não temos prova disso, não temos fotos, não temos imagens da Idade Média aqui, mas basta usar a lógica para ver que esse é o tipo de coisa que eles fariam aqui embaixo. Quando a Segunda Guerra Mundial começou em 1939, o Partido Nazista e seus líderes já acreditavam firmemente nos poderes do ocultismo. Heinrich Himmler, segundo em comando do Führer, pretendia transformar Wewelsburg em sua própria visão de um castelo do Graal, construído para abrigar relíquias sagradas, incluindo a Arca da Aliança, a Lança do Destino e o próprio Santo Graal. Himmler e até certo ponto Hitler acreditavam ardentemente que se pudessem ter aquelas relíquias quase míticas, então o mundo cairia a seus pés e eles poderiam dominar o mundo como a super-raça branca. Como cavaleiros templários modernos, as sociedades secretas como Thule e Vril tinham foco nesse objetivo, misturando textos antigos e rituais ocultistas. Os nazistas eram muito mais do que assassinos com sede de sangue. Essas ideias são muito loucas e totalmente injustificáveis, é claro. Mas são o produto de quase 100 anos de um tipo de obsessão gradual sobre o ocultismo. E combine essa obsessão com um orgulho nacionalista crescente. E esse é o resultado. É um resultado distorcido do que originalmente era só uma ideia interessante sobre o andamento do mundo. Eu não acho que essas sociedades secretas entenderiam quão distorcidas elas eram. As ideias de pureza e retidão eram, na verdade, más e, de certo modo, pura maldade. Muitas dessas sociedades existiram com o propósito de provar o que se chamava de ariosofia, o que se tinha como ideal da raça ariana e provar que tudo que a ciência dizia era besteira. Que nós, o povo alemão, nós viemos de Atlantis, existimos há 10, 15 mil anos e podemos provar. E foi assim que o ocultismo, o arianismo, os Thule, como tudo se juntou, tudo seguia a mesma linha de execução. Bom, os nazistas encontraram muitas coisas e roubaram tudo. Então eles têm pinturas, estátuas e relíquias de todo o mundo. Acho que se eles encontrassem algo do nível da Arca da Aliança ou do Santo Graal, teriam anunciado logo de cara. Teria aumentado o moral do público alemão e, o mais importante de tudo, o moral de seus oponentes desapareceria logo de imediato. Porque como derrotar alguém que tem a Arca da Aliança? Isso é pura ficção científica. Quer dizer, veja só o que temos. Temos OVNIs, temos foguetes saindo de fábricas subterrâneas, temos Stormtroopers. Isso é muita loucura, é muito futurista, porque a dominação mundial era o objetivo. E é uma pena que o motivo tenha sido o mal.